Bom, bom dia a todos, a todas as pessoas presentes. Vocês me ouvem bem? Queria dizer, em primeiro lugar, da satisfação de participar aqui do primeiro seminário interno do Núcleo de Estudos sobre Arte e Religião, NEA, e cumprimentar todos e todas os presentes, em especial o professor Bruno Bartel, pela iniciativa do seminário, pelo convite e por eventuais comentários que ele venha fazer. Bom, eu me chamo Edilson Márcio Almeida da Silva, talvez alguns aqui já me conheçam de bancas, né? De vez em quando o professor Bruno me convida para participar. Eu sou professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. O título que eu preparei, o título da comunicação que eu preparei para hoje é A Preeminência da Mão Direita, mas não só, notas sobre religião, moral e segurança pública. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, ao contrário do professor Bruno, eu não trabalho com antropologia da religião. E, para ser sincero, esse é um tema que, assim, nunca foi propriamente um interesse de pesquisa para mim. Mas a antropologia tem os seus mitos fundacionais, né? E um deles reside numa pesquisa de um professor inglês chamado Edward Evans Pritchard, que na década de 30 foi fazer uma pesquisa junto a um grupo do Sudão Anglo-Egípcio chamado NUER, chamado Azande, e ele foi estudar esse grupo tendo por interesse questões relativas a parentesco, estruturas sociais e estruturas políticas. A questão é que quando o Evans Pritchard chegou lá para realizar a pesquisa, ele se deu conta que os Azande, eles falam de tudo quanto fosse questão menos daquilo que interessava diretamente ao Evans Pritchard. E todas as questões das quais os Azande falavam eram questões que envolviam a bruxaria. Ou seja, qualquer coisa que acontecesse na vida dos Azande, fosse uma doença, fosse a morte, fosse o desabamento de um celeiro, qualquer infortúnio, enfim, era explicado por eles acionando essa categoria, a bruxaria. Eles julgavam que alguém tinha emitido uma bruxaria e que, portanto, aquilo seria como que uma segunda lança que faria com que o infortúnio se instalasse na vida das pessoas. Eu quero dizer com isso é que Evans Pritchard, quando foi estudar os Azande, ele não tinha interesse nenhum em bruxaria. O problema é que os Azande tinham. Na verdade, os Azande só tinham interesse nisso, praticamente. E isso acabou se impondo como um tema de pesquisa por Evans Pritchard, que acabou se tornando um livro clássico na antropologia chamado Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Sem qualquer pretensão de me comparar ao Evans Pritchard, o que eu quero dizer é que, embora eu não tenha interesse diretamente na religião, a religião acabou se impondo para mim, da mesma forma que a bruxaria para o Evans Pritchard, como um tema de pesquisa. Porque eu trabalho com questões relativas à mídia e segurança pública, e não tem como discutir segurança pública sem discutir política. E nos últimos, digamos, 8 anos no Brasil, é praticamente impossível a gente falar em política sem levar em consideração o elemento religioso. Está dando para acompanhar bem? Tá? Enfim. O meu interesse pelas relações entre mídia e segurança pública fazem com que questões do meu que venham a ser abordadas por mim meio que pululem, né? Questões envolvendo segurança pública estampadas nas páginas dos principais jornais aqui no Rio de Janeiro. Isso faz com que eu tenha, digamos assim, um campo empírico constantemente alimentado, né? Um exemplo disso reside num estudo publicado em abril de 2023 de um grupo de estudos aqui da Universidade Federal Fluminense chamado Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades da Universidade Federal Fluminense, GENI-UF.
Esse estudo ele mostra que entre 2007 e 2022 foram registradas 629 chacinas decorrentes de ações policiais no estado do Rio de Janeiro. Eles estão chamando de chacinas ocorrências nas quais 3 ou mais pessoas foram assassinadas. No total desse cômputo, entre 2007 e 2022, a gente tem em torno de 2.500 pessoas assassinadas. O coordenador da pesquisa, o professor Daniel Irata, sociólogo, ele afirma que casos como a chacina da Candelária ou a chacina de Vigário Geral, em Acari, foram casos clássicos que tiveram muita visibilidade no passado, a atuação comprovada de policiais era alguma coisa que acontecia de forma extralegal. O que significa isso? Embora houvesse uma atuação comprovada de policiais nessas chacinas, elas aconteciam em horários fora de serviço dos policiais, que muitas vezes participavam de grupos de extermínio com viés de limpeza social. Ou seja, os policiais participavam das chacinas, isso era sabido, reconhecido, mas era uma atuação considerada como uma atuação extralegal. O que tem de interessante nas chacinas atuais, interessante no pior sentido do termo, é que essas chacinas elas têm sido cada vez mais operações policiais avalizadas pelos poderes públicos e pelos próprios policiais. Foi esse o caso, por exemplo, da assim chamada Operação Contenção, uma ação conjunta das polícias civil e militar, ocorrida no dia 28 de outubro de 2025, que provavelmente vocês tiveram notícia, porque foi veiculado em todos os grandes noticiários do país e boa parte de fora do país, e que teve como cenários complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Essa operação ela teve muita visibilidade, tendo passado a ser considerada a chacina mais letal da história do Rio de Janeiro, porque de uma só leva foram assassinadas mais de 120 pessoas. Apesar desse número, que para nós pesquisadores é considerado um número alarmante, para qualquer cidadão comum tende também a impressionar, fato é que que algumas pesquisas realizadas logo após o episódio apontam que a população fluminense, ou seja, a população do Rio de Janeiro, majoritariamente demonstrava apoiar aquele tipo de operação. Ou seja, a iniciativa levada a cabo pelo governador Cláudio Castro, do PL, ela não só foi apoiada, como ela chegou a ser celebrada publicamente quando Cláudio Castro participou de uma missa na Barra da Tijuca, que foi aplaudido durante minutos seguidos por todos os presentes na ocasião. Enfim, o levantamento publicado, por exemplo, pela Atlas Intel, divulgado 6 dias após a chacina, mostra que 87,6% dos moradores de favela do Rio de Janeiro aprovavam a mega operação. Dentre os entrevistados, aqueles que manifestaram estar ligado a algum tipo de religião, 77,6% de evangélicos disseram estar de acordo com a opinião, enquanto os católicos foram em torno de 40%. Ou seja, daquelas pessoas que foram ouvidas e manifestaram estar ligadas a alguma religião, quase que o dobro dos evangélicos em relação aos católicos se manifestou positivamente em relação às ações adotadas pela polícia sob o comando de Cláudio Castro. Então, uma ordem de quase 80% para 40%. Isso nos leva a alguns questionamentos. Dentre eles, qual seria a razão disso? Em que estaria fundamentado esse apoio que boa parte dos evangélicos estaria manifestando em relação àquelas ações? Evidentemente que eu não pretendo ter uma resposta taxativa sobre isso, nem quero simplificar o debate, mas eu acho que é importante levantar algumas questões que podem contribuir para a gente lançar luz sobre essa discussão.
Uma delas é que, ao longo das últimas décadas, a gente tem tido um aumento progressivo da presença evangélica na esfera e espaço público, no Brasil e fora do Brasil, sobretudo naquilo que a gente está chamando de sul global. A exemplo do que se verifica em boa parte dos países da África subsaariana e da região Ásia-Pacífico, ao longo das últimas décadas, e eu estou falando últimas décadas aqui, as últimas 5 décadas, a América Latina se tornou cenário de uma significativa expansão do protestantismo evangélico. Pesquisas apontam que, a partir da década de 70, a gente tem visto um declínio da população católica, que passou de 94% para 69% da população, ao passo que os evangélicos saltaram de 1% para 19%. O censo demográfico do IBGE indica que no Brasil tem acontecido alguma coisa similar. Ou seja, há uma tendência de redução entre os católicos, passaram de 73% em 2000 para 64% em 2010, enquanto os evangélicos têm consolidado seu crescimento, passando de 15% no ano 2000 para 22% em 2010. O que, em números absolutos, significa que nós tínhamos 26 milhões de pessoas que manifestavam adesão ao pensamento e à crença evangélicas, e hoje essas pessoas passam dos 42 milhões. O que eu quero dizer com isso é que, para a gente começar a entender esse apoio dos evangélicos às ações policiais e às chacinas que vem acontecendo no Rio de Janeiro, a gente precisa entender esse crescimento do número de evangélicos, que é o segmento religioso que mais cresceu nos últimos períodos intercensitários, e é preciso também entender uma mudança de mentalidade que vem acontecendo no interior do próprio segmento evangélico. Mas antes disso, antes de falar dessa mudança de mentalidade, eu queria só assinalar que, segundo dados do censo de 2022, hoje em dia o Brasil conta com quase 50 milhões de fiéis ligados a alguma denominação evangélica, o que constitui cerca de 30% da população brasileira. Como eu disse, esse crescimento quantitativo ele vem acompanhado também de uma mudança de mentalidade ou de uma transformação no sistema de crenças dos evangélicos que vem se refletindo em todas as esferas da vida social, inclusive na área de segurança pública. As coisas colocadas nesses termos que eu estou fazendo aqui, elas podem soar um tanto quanto generalizantes, né? E homogeneizantes. Então, para a gente escapar disso, para não parecer que a gente está falando dos evangélicos como se fossem todos eles uma única e mesma coisa, eu acho que vale a pena chamar a atenção para o fato de que o termo evangélico ele é um termo que tem sido utilizado no Brasil, mas que ele, de certa maneira, esconde uma certa pluralidade do protestantismo em território nacional. Para a gente entender isso, embora todos que tenham interesse nesse tipo de temática sejam familiarizados com esse tipo de discussão, cabe mencionar que a gente teve pelo menos 4 ondas, evangélicas no Brasil. A primeira delas aconteceu ainda no século XIX, quando chegaram as primeiras igrejas evangélicas por aqui, as primeiras igrejas protestantes, chamadas de denominações históricas ou de missão, e dentre essas igrejas estão a luterana, a batista, a metodista, a presbiteriana, a episcopal e a congregacional. Pouco tempo depois, nas primeiras décadas ainda do século XX, a gente teve o advento do pentecostalismo clássico, com a fundação da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã no Brasil. Em meados do século passado, a gente vai ter uma nova fissão dentro da igreja evangélica, com o surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, que vai ter por consequência a fundação daquilo que vai ser denominado por especialistas de deuteropentecostalismo. Por fim, na década de 70 do século passado, vai se estabelecer o marco originário de uma nova vertente, que é o neopentecostalismo, cujos principais representantes no Brasil são denominações como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus, a Comunidade Sara Nossa Terra e a Renascer em Cristo.
De todos esses segmentos, das igrejas históricas até as neopentecostais, aquela que constitui, digamos assim, a mais expressiva em termos numéricos é a Assembleia de Deus, maior denominação religiosa que reúne cerca de 1/3 dos protestantes no Brasil. Embora haja diferenças entre os pentecostais e os neopentecostais, há também algumas características que os aproximam bastante. Uma dessas características tem sido, desde a década de 70, sobretudo a partir de meados da década de 80 do século passado, uma crescente presença de representantes desses segmentos na vida pública, né, participando da política. O que, para representantes desses segmentos, não só é uma coisa bem-vinda, desejável, mas também apontada como algo realmente necessário. Isso vai aparecer em várias obras falando sobre o crescimento da participação evangélica na vida pública do país. Entre eles está um trabalho chamado Irmão Vota em Irmão, que é exatamente escrito por um assembleiano, que mostra a necessidade do engajamento de pessoas ligadas ao pensamento evangélico, uma vez que o mundo da política ele só poderia ser transformado a partir do momento que existissem pessoas com princípios morais elevados e edificantes que pudessem transformar esse mundo até então considerado um mundo, digamos assim, marcado pelo profano, pelas impurezas, enfim, todos os problemas que estão fora, digamos assim, das pessoas que se colocam numa condição de maior proximidade com o plano sagrado. Essa postura de participação política, de maior envolvimento na vida pública por parte dos pentecostais e neopentecostais, e aí a gente destaca, sobretudo, a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, ela vem sendo desenhada nos últimos tempos num diálogo muito próximo com algumas doutrinas vindas de fora, sobretudo dos Estados Unidos, dentre as quais a gente poderia mencionar as chamadas teologia do reino presente, a teologia do domínio e a teologia da batalha espiritual. O que vai unir, então, os grupos pentecostais e neopentecostais brasileiros que estão dialogando com essas doutrinas? Será um certo ativismo que tem como traço exatamente uma ruptura com a assim chamada perspectiva milenarista, segundo a qual os movimentos religiosos deveriam esperar a salvação iminente, coletiva e neste mundo. Isso é fundamental para a gente poder entender uma mudança de mentalidade que se verifica no campo religioso brasileiro, e particularmente no que diz respeito aos evangélicos, porque isso mostra não só que os evangélicos estão se tornando uma potência social e política, mas que eles estão também trazendo uma nova forma de encarar a sua razão de ser e estar no mundo, que é não mais a de aguardar apenas a salvação do Messias, a salvação anunciada pelo Messias, mas a de operar praticamente para fazer com que essa salvação aconteça a partir da sua intervenção no mundo. O que eu quero dizer com isso é que, ao invés de esperar a vinda gloriosa de Cristo, os fiéis devem trabalhar ativamente para fazer com que o usufruto da vida e a restauração do reino de Deus na terra se estabeleça o quanto antes. Isso, para mim, significa assim, uma das mudanças mais importantes na mentalidade evangélica, porque, embora isso tenha sido alardeado inicialmente por segmentos neopentecostais e depois pentecostais, esse tipo de pensamento que vai ser classificado por uma pessoa como Silas Malafaia, por exemplo, que é uma liderança importante nesse meio, como sendo uma das manifestações do que ele chama de cristianismo prático, que é meio que uma convocação aos evangélicos a colocar a mão na massa. Ou seja, eles agora deixariam de se colocar como pessoas que procuram evitar as coisas do mundo, sob risco de serem contaminados por ela, e passam a agir como pessoas que vão ser sujeitos de transformação das coisas do mundo.
transformando esse mundo, evidentemente, nos seus termos, de acordo com a sua moral, seus princípios e aquilo que eles acreditam. Enfim, essas observações todas que eu fiz aqui em relação ao crescimento dos evangélicos, em relação à mudança de mentalidade que vem se verificando, e que acontece inicialmente entre os pentecostais e neopentecostais, e depois vai meio que ganhando corpo também nos outros segmentos evangélicos, mesmo nas igrejas mais históricas, isso de alguma forma me ajuda a justificar o título que eu dei à minha comunicação de hoje, né? Porque a justificativa que está sendo colocada pelas pessoas que professam essa perspectiva não milenarista, essa perspectiva de intervenção no mundo profano, é uma perspectiva segundo a qual, se o mal hoje se impõe como um mal genérico, como, como algo que está onipresente em todas as esferas da vida social, como um elemento difuso, as formas de combate que vão fazer frente a esse mal também precisam ser difusas, também precisam estar espalhadas por todos os setores da vida social, também precisam, portanto, se fazer presente de forma ativa. Isso me leva, então, ao título da minha apresentação, né, que eu estou terminando agora. O título ele foi descaradamente inspirado no clássico trabalho do sociólogo Robert Hertz, francês, chamado A Preeminência da Mão Direita, um estudo sobre a polaridade religiosa. Esse ensaio, para quem não conhece, ele foi escrito, ele foi publicado em 1909, no âmbito da Escola Sociológica Francesa, e é um trabalho considerado até hoje um marco, porque ele, tendo por base um farto material etnográfico, procurou demonstrar como a assimetria aparentemente natural entre as nossas mãos, ela é construída e reforçada como parte de um fenômeno mais amplo e complexo que diz respeito à oposição fundamental entre os planos sagrado e o plano profano. De acordo com a perspectiva de Hertz, enquanto o lado esquerdo do corpo humano seria associado ao profano, à impureza, à fraqueza, ao azar, o direito estaria associado à luz, ao bem e à autoridade legítima. Em suma, de acordo com Robert Hertz, de um lado estariam a correção, as virtudes e tudo quanto há de positivo, enquanto do outro residiria justamente o simétrico inverso. Parece ser essa, e pelo menos essa é a conclusão que eu apresento inicialmente, a perspectiva que vem sendo atualmente adotada por uma significativa parcela da população brasileira no trato que vem sendo estabelecido com outra parcela ou com outras parcelas da população que, por razões políticas, ideológicas ou morais, a elas se opõem. Quer essa relação contornos práticos que podem ser muitas vezes dramáticos. Não se trata aqui de preferências político-partidárias pura e simplesmente, mas se trata, por exemplo, da gente ter uma composição no Congresso Nacional de uma bancada de segurança pública, vulgarmente chamada de bancada da bala, cujos componentes praticamente se confundem com a bancada evangélica, ou seja, quem vota segurança pública, majoritariamente hoje, também são as mesmas pessoas que estão ligadas a segmentos evangélicos ou católicos conservadores, o que tem, evidentemente, efeitos práticos sobre a vida de todos nós. Salvo o melhor juízo, eu gostaria aqui de apontar, como um fechamento dessa minha comunicação, que essa postura de oposição do bem contra o mal, outorgada por parte dos evangélicos, ou de uma maioria evangélica, tem servido para justificar e legitimar formas de combate à criminalidade que muitas vezes redundam em ações de grande repercussão, como foi a referida Operação Contenção levada a cabo nos complexos do Alemão e na Penha. Segundo me parece, diante dessa perspectiva, as 120 vidas ceifadas não poderiam ser consideradas
senão como um mal menor diante do grande mal, ou seja, daquilo que realmente importa e contra o qual todo e qualquer cidadão de bem deveria se levantar e se mobilizar. Bom, seria isso. Agradeço muito pela atenção de vocês e agradeço mais uma vez o convite para participar aqui da mesa, colocando à minha disposição agora para quem tiver interesse em discutir um pouco mais a partir do material que foi apresentado.